Família, um projeto de Deus. Olá, eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos novamente apresentando aqui o programa Família, um projeto de Deus. E neste programa nós estamos fazendo abordagens relacionadas à condição da família nestes últimos tempos, nos últimos dias, de acordo com a mensagem que foi transmitida recentemente no Trombetas e Festas 3, no dia 26 de novembro. E por isso, nós estamos dando uma sequência de assuntos relacionados à família dentro do contexto da mensagem entregue no Trombetas de Festas 3. E nós já tivemos algumas abordagens feitas até aqui e hoje iremos dar continuidade falando agora sobre a família no contexto de uma grande oposição que se levanta contra a família, que é a oposição do mundo. E para isso, nós contamos aqui com a presença do pastor Alexandre Brasil. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. Pastor Gilson, mais uma vez estamos aqui nesse programa. Amém. Vamos dar continuidade, né? Muito bem. Você é o nosso convidado especial para participar conosco e fazer as suas interações conosco e dar a sua impressão, as suas informações relacionadas ao programa. Isso nós ficamos muito felizes em receber as suas impressões, sempre que for possível, nos enviar isto. Será muito bom. E nós então vamos agora dar início aqui a uma abordagem relacionada à família, mas num sentido que complementa a transmissão anterior. A nossa transmissão anterior, nós fizemos uma abordagem relacionada a uma oposição que se levanta contra a família nos últimos tempos, mas uma oposição de ordem religiosa. E agora, aquilo que o mundo tem como rebelião contra Deus e contra a família, que é um projeto de Deus. Eu vou convidar então o pastor Alexandre Brasil para dar início aqui ao assunto, fazendo as primeiras colocações relacionadas ao assunto, e nós vamos dar continuidade e você vai tirar muito proveito disso. Vamos lá. É importante que o texto aqui do profeta Daniel. E vamos destacar aqui quando eles chegaram ali na Babilônia. E o texto, capítulo 1, versículo 4, né, diz o seguinte: que o rei mandasse que tivesse alguns jovens da linhagem real, que não houvesse defeito, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E foi justamente o que eles fizeram, né? Eles foram conquistados pela Babilônia, eram jovens, e eu acho até um destaque disso aqui. Imagine só, eu sempre falei isso aqui, você comparar Babilônia com Jerusalém, naquela época é uma coisa bastante desproporcional, porque Babilônia foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quer dizer, o rei, ele conquistou o mundo todo. Ele não tinha mais nada que fazer. Assim, quando você não tem mais nada que fazer, o que você faz? Você começa a fazer jardim, não é isso mesmo? Os jardins suspensos da Babilônia, né? Então, o que acontece? Você tem sua casa, não, você faz o banheiro, você faz tudo na hora. Então, minha casa está pronta. O que eu faço? Agora eu vou fazer um jardim, O jardim é o último que faz. Então, o rei era tão próspero e rico que ele fez lá os jardins suspensos. Aí você pega os meninos, jovens, os coloca no palácio do rei, entendeu? Para ficarem deslumbrados com aquilo, com tudo de melhor que o mundo civilizado tinha para oferecer. Assim, vocês vão viver no palácio do rei, comer a comida do rei, falar a língua do rei, vestir com as vestes que os súditos vestem. Você vai falar esse idioma aqui, todos os costumes, viver no palácio, isso aqui é tudo seu. Esquece que você é hebreu. Esquece de Jerusalém, esquece da sua origem, esquece da sua família. Você agora é nova vida. Olha, e outra coisa, te dou um nome novo também. Você agora acabou. Agora esquece tudo aquilo que ficou para trás. Você agora está na Babilônia. Você está na melhor cidade do mundo civilizado, a mais extraordinária de todas elas. Agora você aproveita. Não é isso mesmo? Come, bebe, folga, não é isso que o moço lá que fez a colheita extraordinária fez? Quer dizer, é um mundo, assim, de portas abertas, convidando, aqui é o seu lugar é no mundo, seu lugar é aqui, você foi feito para isso, você é inteligente, você é de família real, você é um dos melhores, você é um destaque, que coisa, né? Enche toda a vaidade do jovem. Isso. Agora, só que eles esbarrou numa coisa, aqueles jovens tinham raiz. Isso. Numa rocha profunda, uma rocha ali inabalável, que é aquele que tem uma base familiar. Onde é que Daniel, jovem, imagine só, você
ser deslocado da sua terra arrasada, destruída, acabou tudo, você é levado para outro lugar, você perdeu todas, você é o seguinte, quais as minhas referências? Se eu não tenho nenhuma terra mais para ficar. Não foi aquilo que sua mãe te ensinou, aquilo que seu pai ensinou, a família, que era a família que nós somos, a família do Senhor, a família bendita de Deus. Daniel era de uma família bendita do Deus. Ali que acontece. Quando falou tudo aquilo, posição de Daniel, Sadraque, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos falar os nomes deles que eles tinham. Eles tiveram um propósito. Qual que é o propósito? Nós não vamos nos contaminar. Olha que coisa difícil, hein? O que o mundo tem hoje para oferecer e o que o mundo tem hoje para seduzir o jovem. O que o mundo hoje, ele afastou Deus, ele quer afastar Deus da vida do homem. A rebelião, aquilo mesmo. O que ele fez? Olha, esquece Deus, esquece Jerusalém, esquece de onde vocês estavam, esquece de tudo, seu lugar agora é aqui. Mas Daniel disse, não, meu lugar não é aqui não. Eu vou, propósito do meu coração, eu não vou me contaminar, nem eu, nem meus amigos. E você vai ver, Deus vai nos abençoar e nós vamos prosperar nesse lugar hostil. Agora, o que é notável é que a ação de oposição ali contra a família era uma coisa tão terrível que o rei, na sabedoria humana dele, que aliás a gente diria até o seguinte, existe uma colocação muito importante sobre o rei Nabucodonosor e Babilônia. Que o rei Nabucodonosor era um rei, era um homem, mas Babilônia era uma mentalidade. Eu aprendi essa frase com o pastor Gedeuti. O pastor Gedeuti diz, olha, Nabucodonosor é um homem, mas Babilônia é uma mentalidade. Então, essa mentalidade, ela era tão sutil, porque por trás dessa mentalidade está uma ação de quem nós sabemos muito bem de quem se trata. Aquele que estava desde o princípio lá no Éden, né? Que é a ação da serpente, né? Aquilo que aconteceu lá no Éden. Aí o que acontece? A astúcia era tão grande que era pegar pessoas que eram habilitadas, tinham habilidade para viver em palácio de rei em Jerusalém, para que essas pessoas usassem a habilidade delas de viver em palácio do rei em Babilônia. Então, isso significava, por exemplo, na antiguidade, sempre que um povo invadia um outro povo e subjugava aquele povo, eles tinham a tendência de eliminar a classe real e dos nobres, matava os reis, matava os filhos dos reis, para que amanhã ou depois, naquele povo, aquela descendência real não se levantasse novamente no futuro. Ali não foi uma matança, ali foi uma ação sutil. Mudar a identidade dele, não, vocês não, agora o nome de vocês não vai ser mais de acordo com o Deus de vocês, o nome de vocês vai ser agora de acordo com o meu Deus, o Deus de Babilônia. Então, por isso, um jovem que tinha um nome que significa Deus é meu juiz, que era Daniel, passasse a se chamar agora Beltesazar, ou seja, no sentido de mostrar a identidade dele com o Deus de Babilônia, que era Bel. É terrível. Então era uma coisa sutil realmente. Isso aplicável aos dias de hoje é que eu gostaria de ver eu gostaria que a gente fizesse aqui um comentário a respeito disso, pastor Alexandre. Vamos ver isso aqui, vamos ver assim, lógico, vamos dar um salto, né? Vamos dar um salto. Nós vemos aqui Daniel aqui, menino, mas o propósito dele valeu. Agora vamos ver lá, eu gosto desse texto do banquete do rei Belsazar. Capítulo 5. Porque assim, qual a vantagem, a importância do texto de Belsazar? Daniel já tinha, nesse tempo que Daniel se propôs, aí nós vimos o sucesso que ele teve. Ele foi ministro do rei, ele foi conselheiro do rei, estava entre os grandes do rei. Então ele é uma pessoa de destaque, era conselheiro do rei. Tinha estima do rei Nabucodonosor. Tudo. Quer dizer, um homem de destaque, um homem conhecido na sociedade. Um homem, se você dizer o seguinte, o sujeito foi ministro, conselheiro do rei. Aí o tempo passou, quando houve aquele banquete e se escreveu nas paredes estucadas do palácio aquilo que ninguém sabia dizer, aí o que acontece? Mandou que se introduzisse Daniel. Aí nós vemos o seguinte, está aqui Beltesazar. Opa, peraí, eles não tinham dado esse nome para ele? De Beltesazar? Não, mas peraí, não, está aí Daniel. Então mandou chamar Daniel, ou seja, ele preservou, embora ele devia ter esse título de Beltesazar, tudo bem, mas ele preservou
a identidade dele não feriu. Tanto é, não só Daniel, mas a identidade dele preservada foi testemunho em Babilônia. Quando o rei Belsazar fala o seguinte, ele viu o seguinte, és tu, Daniel, dos cativos de Judá. Olha só o título que Daniel recebeu quando chegou na frente do rei. Ele podia chamar o seguinte, está chegando Daniel, o conselheiro, o sábio, o ministro do rei Nabucodonosor, do saudoso Nabucodonosor. Não é isso que faz? Se chegar um ministro lá na sua igreja, lá você vai dizer o quê? Aqui está aqui o Joãozinho. Não é o Joãozinho, não. Esse aqui é o ministro fulano de tal. Você vai ver o título dele. Mas Daniel, não. Daniel, na hora que ele chegou lá perante todos os maiores do reino, que estavam tudo lá, e ele foi maior do que todos eles. Interessante que Belsazar deu um banquete para 1000 dos seus grandes. Mas Daniel, no tempo de Nabucodonosor, era maior do que todos os 1000 que Nabucodonosor tinha. Então, és tu dos cativos de Judá? Ou seja, Daniel, o seu título é esse, meu amigo. Você está velhinho, você está no final da vida, você teve tudo para aproveitar desse mundo, mas você se posicionou como servo de Deus, como temente a Deus. Então eu te identifico como dos cativos de Judá, aquele homem que não esqueceu Jerusalém, não esqueceu a sua origem, não esqueceu o seu Deus, foi fiel. É isso. Olha só que destaque. Olha, Belsazar, sem querer, ele deu o maior testemunho diante de 1000. 1000. E o que é notável é que essa alcunha, né, de Daniel em Babilônia, ela existia, né, o cativo de Judá, né, mas o nome era preservado. Até mais tarde, quando o reino de Medo-Persa toma o lugar do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, você vê que o Império Babilônico passou, mas Daniel permaneceu. Quer dizer, o testemunho dele, né, permaneceu. E o que é notável nisso é a maneira como o Senhor preserva os seus servos. Eu tenho uma lembrança de um colega de trabalho, uma vez na companhia que eu trabalhava, que ele disse para mim, rapaz, fulano de tal disse que acha você um cara muito legal, mas ele diz o seguinte, pena que você é crente. Ou seja, nós nesse mundo, nós vamos sempre ter essa alcunha, né? Pena que é crente. Ih, rapaz, ele é um crente. Então, que coisa boa você ser chamado, ainda que seja dessa forma, né? Pejorativa, o crente. Mas que maravilha a gente poder ser chamado de o crente nesse mundo, né? Eles não sabem o significado disso, não né? Sabem o significado. Acho que está dizendo, que é crente. Quando ele falou, és tu dos cativos, eu estou te diminuindo. Não, você está diminuindo, não. Você está me enaltecendo. Porque é o seguinte, aí a gente vê como trombeta e festa, você vê o seguinte, que festa que estava se dando naquele momento. Imagine só, a festa do imperador do mundo, um negócio fantástico, ou seja, o 1000 dos seus grandes, que a festa, o mundo hoje está nessa festa, achando que não tem nada pela festa. A cidade estava cercada. O reino ia cair naquela noite, a Bíblia diz, naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Exato. Ele foi morto naquela noite. Ele não sabia, o mundo está assim, está deslumbrado com tudo, festejando, o homem comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, nem amanhã, vai ser hoje mesmo. Ou seja, o tempo do breve, é o tempo que o mundo está das suas festas, nós estamos na nossa festa. Trombetas e festas. Nós estamos na nossa festa. A nossa festa não acabou, não. De Belsazar acabou ali. Como você falou. Veio outro império. Não mudou, não foi um rei, mudou um império. Mudou o império. E quem que foi ministro no império seguinte? Daniel. Ou seja, o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo vai passar, mas a igreja não. O fiel não. O fiel, ele vai ter um reino que vai suceder. Agora, quando nós vemos tudo isso aqui, nós vemos essa preservação. O que deu essa estrutura ao menino Daniel? Você acha que o Daniel já estava, os pais dele estavam em volta dele? Não, mas já tinha sido lançado, aquilo que nós falamos, né? Ele já tinha lançado, a seta tinha, já tinha se lançado, o pai já tinha lançado a seta, o arqueiro já tinha lançado, já estava lá. Agora, Daniel, é você, Sadraque, vou dizer, Ananias, Misael e Azarias, é com vocês agora, vocês estão lá, vocês estão... aplicam na vida de vocês o que foi ensinado numa família bendita. E, aliás, até nesse aspecto, Alexandre, a gente vê que há uma coincidência desta apresentação de hoje, que é uma rebelião do mundo contra a família,
com o assunto anterior, que era uma rebelião de ordem religiosa contra a família, ou seja, uma oposição, né, de ordem religiosa. E lá em Ana, que foi o episódio passado, nós vimos o que foi o resultado de uma mãe que soube ensinar um filho o caminho do Senhor. Imagina você pegar 4 jovens que chegam numa grande cidade com tudo aquilo que o mundo ali tinha para oferecer e eles terem permanecido fiéis a ponto de o texto dizer que Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar. Isso é muito profundo. Assentou no seu coração. Não, peraí, eu sou um crente, eu sou hebreu, portanto eu tenho uma formação e eu vou honrar a formação. Então, a grande oposição hoje é no sentido de mudar essa mentalidade, a mentalidade que foi ensinada na igreja, a mentalidade que foi ensinada por pais crentes, né? Por mães. Aliás, as mães daqueles meninos ali que chegaram em Babilônia, eu queria ter mães daquela na minha igreja. Seria uma maravilha. Você ia garantir a geração inteira. Garantir a geração inteira, né? É uma bênção. É porque você falou uma coisa interessante, né? A importância, né? Quando a gente fala o seguinte, no momento profético que nós vivemos, é justamente isso, né? É o fim de um tempo, é o fim de um reino. Nós vivemos um tempo do breve, está acabando. Não vai fazer festa com o mundo, não. Para que essa festa, né? Aquela noite. E outra coisa, ainda queria premiar Daniel, né? Daniel, se você souber tudo isso, você vai ser o terceiro no reino. Daniel, eu quero isso não, rapaz. Por que eu vou querer a honra do reino que está acabando? Porque na hora que eles foram, a hora que os inimigos entrassem no palácio, entrou aqui, quem que é o primeiro? É o rei. Puf, quem que é o segundo? Puf, ele ia ser o terceiro. Então, não quero isso não. Eu não quero ser identificado com isso. Agora, no último momento, olha só como é que é a coisa. O mundo é o fim dos tempos. Nós vivemos hoje os últimos momentos, o momento do breve. Está acabando. Então, não é momento para se contaminar com o mundo, não é momento para se entregar ao mundo, pelo contrário, é para se santificar mais. Quem está santo, santifique-se ainda. Não é momento de aceitar os presentes do mundo, aceitar as ofertas do mundo. O mundo está acabando. Só um louco, conhecedor, que conhece, criado na obra, tem uma família, aprendeu obra, aprendeu o que é profético, acompanha a palavra do Senhor. Chegar nesse momento, na hora de entrar na terra, ele vai vacilar? Não pode, não tem esse negócio não. E outra coisa interessante, quando Daniel falou que disse, olha, os teus presentes fiquem para ti. Mas eu tenho uma palavra. A igreja, nessa hora, ela tem uma palavra para o mundo. A igreja fiel, ela tem uma palavra para o mundo. Os presentes, o mundo não estou aqui para o presente do mundo, interesse do mundo, mas é o seguinte, olha, não queremos nada do mundo, mas o mundo tem algo que nós precisamos. Nós temos uma palavra. E Daniel entregou a palavra. E essa palavra foi entregue. E ela cumpriu. O que é notável também, é um aspecto, talvez em poucos minutos a gente possa concluir aqui também, Alexandre, quando fala na mudança de identidade. O nome deles estarem agora ligados ao Deus de Babilônia. A gente percebe hoje que há uma ação do mundo muito sutil, no sentido de mudar a mentalidade do jovem ou da família crente, para que a família crente esteja adaptada ao Deus desse século, que é o mundo, né? O Deus desse século. Então isso é uma atitude, assim, digamos assim, muito sutil até, porque ela mostra ações que estão sendo tomadas hoje no mundo inteiro no sentido de tornar a família uma família secularizada, submissa ao Deus desse século. E o Deus desse século é a razão, é a carnalidade, as filosofias para este mundo, para esta vida aqui. Isso é uma coisa realmente, vamos dizer assim, bem digna de nós tomarmos toda a precaução com relação a esse tipo de coisa, mudar a identidade do jovem. Não, ele nasceu para ser um jovem servo de Deus. Ele não nasceu para ser um escravo do mundo, ele não nasceu para ser um elemento aí qualquer do mundo, não vou entrar em detalhes aqui. Mas há hoje uma ação sutil no sentido de desagregar a família, mudando a identidade das pessoas. Isso é grave. Só, como diz, só com a base, o que nós também ensina o menino o caminho que se deve andar. Então é dever nosso, é dever da igreja, é dever das famílias, dos pais, das mães, ensinar. Ensina mesmo. A Bíblia fala ensinar andando, caminhando, sentando, o que for, ensinar mesmo. Aprender e não tem conversa, é isso mesmo. Amém, né? Bom, estamos chegando ao final da nossa programação, o nosso tempo está correndo, né? E nós teríamos até muita coisa mais a falar sobre esse aspecto, né? Fica para outra, mas vamos ficar por aqui
e vamos, na próxima oportunidade, continuar a abordagem sobre o assunto que nós estamos abordando. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe, é que se você não assistiu às apresentações anteriores do assunto do programa Família, um Projeto de Deus, entre lá no nosso canal, assiste. Nós já estamos na nossa 4ª apresentação desse assunto e vem numa sequência, que é bom você acompanhar essa sequência, porque há muita coisa de ensino e precioso para a nossa vida. Amém? Pastor Alexandre, então encerramos aqui, o nosso tempo está chegando ao final, né? Isso. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Irmãos, a todos então, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Família, um projeto de Deus.